Boa noite, queridos devotos de São Miguel Arcanjo. Boa noite, devotos de São Bento. Boa noite, você que gosta de rezar o terço exorcista de São Bento. Eu sou Wagner Júnior e neste momento eu convido você a vir rezar, a vir orar este terço exorcista de São Bento contra todos os males de todas as pessoas que fizeram contra a vida de seus familiares e a vida dos meus familiares também. Macumba a gente só resolve assim, clamando a São Bento que faça um exorcismo completo na vida de meus familiares e na vida dos familiares que já passaram por essa situação. São Bento é um santo que liberta qualquer maldição, feitiçaria, macumbaria, tudo o que não provém de Deus. São Bento corta pela raiz. E é neste momento que eu convido você a vir rezar o terço de São Bento, o terço exorcista de São Bento, para a libertação da sua família. Eu quero botar na primeira intenção deste terço a rua Osório Duque Estrada, casa número 231A. Que São Bento faça uma proteção junto com São Miguel Arcanjo para proteger. E se alguém, alguma pessoa, qualquer pessoa, não interessa se são amigos ou inimigos, qualquer pessoa que faça qualquer feitiço, qualquer macumbaria, qualquer ebó, seja lá o que for, qualquer feitiço na porta dessa casa, rua Osório Duque Estrada 231A, no Galo Branco, qualquer pessoa que faça qualquer feitiço nesta casa, todo feitiço voltará em nome de Jesus e pelo exorcismo de São Bento a quem fez. Antes de começarmos o terço, vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós e também o pequeno exorcismo de São Miguel. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a cilada e as maldades do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma Ave Maria em honra a Maria Santíssima, Rainha de todos os anjos e de todos os homens, Rainha do céu e da terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesta primeira dezena, quero pedir a proteção desta casa, na rua Osório Duque Estrada, número 231A. Que São Bento, São Miguel Arcanjo acampem ali, e que qualquer pessoa que venha cometer ou fazer alguma macumba na porta desta casa, que a pessoa receba a macumba toda de volta em seu corpo. Não tenho medo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e aos meus inimigos, aos meus amigos, nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e a meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa,
e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim, a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. São Bento, intercedei e rogai por nós. São Miguel Arcanjo, combatei e rogai por nós. Segunda dezena, eu te peço, São Bento, santo querido, santo protetor, santo exorcista, vós que com a vossa cruz sagrada afastou de milhares de pessoas os espíritos demoníacos, afasta da casa que está na rua Osório Duque Estrada 231A, em São Gonçalo. Afasta toda feitiçaria, toda macumbaria, e que tudo que foi feito lá volte para quem deixou. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família,
dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, da minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. São Bento, glorioso patriarca São Bento, intercedei e rogai por nós. São Miguel Arcanjo, combatei e rogai por nós. Se vocês quiserem fazer um pedido a cada dezena, basta vocês escreverem no chat o pedido que vocês querem e eu vou ler aqui neste texto. O pedido que eu quero é que neste momento São Bento, glorioso patriarca São Bento, proteja a casa na rua Osório Duque Estrada, número 231A, em São Gonçalo, de toda bruxaria, de toda feitiçaria, de toda macumbaria que possam ter colocado na frente desta casa. Que São Miguel Arcanjo, São Bento, todos os anjos acampem naquela casa e que nenhum mal possa acontecer a ninguém que esteja nela ou morando nela. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer.
Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família, os meus amigos, nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Glorioso Patriarca São Bento, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, combatei e rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Vou colocar mais uma vez a mesma intenção, que o glorioso Patriarca São Bento, São Miguel Arcanjo, todos os milícias celestes acampem na casa da rua Osório Duque Estrada 231A, em São Gonçalo, e proteja esta casa e todas as pessoas que habitaram ou irão habitar nesta casa de toda a macumbaria, feitiçaria e de todas as coisas ruins feitas, e que tudo retorne para quem fez. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente,
te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Glorioso Patriarca São Bento, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, combatei e rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei e rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Nesta quinta dezena eu quero pedir pela proteção da casa da rua Osório Duque Estrada, número 231A, em São Gonçalo, que os santos anjos e arcanjos acampem ao redor desta casa, e qualquer macumba que tenham feito em frente desta casa retorne imediatamente, em nome de São Bento, nosso patriarca, para a casa de quem fez. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente,
e te jogue para bem longe, onde a mim, a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim, a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim, a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim, a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, de minha família, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim, a minha família e os meus amigos nada poderás fazer. Glorioso Patriarca São Bento, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, combatei e rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora das Graças, intercedei, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Deus nos ilumine com a luz da vossa face e nos seja favorável. Amém. Que Deus nos mostre o seu rosto e nos traga paz. Amém. Que Deus nos dê saúde de corpo e alma. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve São Bento, salve São Miguel Arcanjo. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento de oração. E proteja-nos, proteja principalmente a minha casa e a minha família e todos que nela habitarem.